Depois de tudo que já experimentamos esta noite, o louvor, o momento de intercessão, os relatos que foram dados da viagem, com certeza, já formalmente podíamos dizer, Deus já falou conosco e tem nos abençoado até no presente momento. Mas eu creio que nós sempre temos, nosso culto encerra com a palavra, como fazemos todos os domingos. E eu creio que tudo se prepara para o momento da mensagem. A música é um preparo para o momento também de finalizarmos com a meditação da palavra. O pastor Norberto fez a abertura falando sobre, já dando a introdução do tema desta noite, que fala sobre o crescimento, o desenvolvimento da vida cristã. Quando foi dedicado aqui antes do Caleb, eu sei que o desejo dos pais, eu sei com certeza, é que o Caleb venha crescer realmente saudável, e a esperança dos pais que o Caleb venha trazer muitas alegrias para eles, e que ele possa muito honrar o nome da família, ser um bom cidadão. Esse é o desejo de todo pai, e com seus pais que têm um bom princípio, têm realmente uma boa educação, com certeza zela por isso, e é o desejo dos pais. Mas eu creio que também não é só o desejo nós como pais, o desejo maior, o maior interessado no bem-estar do ser humano, que não só cresça fisicamente, que tenha uma bela aparência, mas que venha crescer espiritualmente, em comunhão com Deus. É interessante que a Bíblia fala de homens maduros, quando fala de estatura espiritual. É interessante que Deus usava elementos da natureza para comparar com os homens fortes. Não fisicamente, mas falando na vida cristã, espiritualmente. E é interessante como Deus fala, e falava de coisas fantásticas. E não comparou o homem com capim, com alface, mas fala de coisas gigantescas da natureza, para comparar a estatura de um homem maduro, quando se fala em vida cristã. Tivemos aqui algum tempo atrás, não sei o nome dele, vou citar porque ele não é daqui. Chegou aqui há 2 anos mais ou menos atrás, aqui na igreja, uma família, 2 casais, e tinha uma menina junto. E esse senhor chegou, um senhor já experiente, um senhor com a Bíblia, mas um casal jovem. E ele veio trazer esse casal para visitar uma família aqui na cidade. Alguém dos seus familiares. Ele procurou uma igreja para assistir o culto da noite. Passou aqui em frente, olhou e disse, vamos assistir o culto hoje à noite aqui nesta igreja. Ele chegou, assistiu o culto, e eu cumprimentei no início do culto e depois do final, porque eu vi que eram pessoas que estavam de visita na igreja. E no final ele disse o seguinte, foi bom estar aqui com vocês nesta noite. Sou de São Paulo, uma igreja de São Paulo, sou pastor há muitos anos. Tem uma igreja, ele até falou o nome, acho que mais de 700 membros, uma igreja grande, a qual ele pastorei em São Paulo. Ele disse o seguinte, pastor, eu falei com a minha esposa, eu estou um homem já experiente, cabelos grisalhos. Eu estou um pouco frustrado com a minha experiência cristã como pastor. Eu enveredei últimos anos, comecei a pegar uma linha de teologia últimos anos, e eu tentei fazer minha igreja explodir. Pessoas têm que crescer na marra de qualquer jeito, têm que crescer, e tem que crescer rápido. E tem logo dar frutos. De repente percebi que as coisas não funcionam, e percebi na vida das pessoas dificuldades até emocionais, pessoas que não estão criando raízes. Ele perguntou para mim o seguinte, me colocou contra a parede e perguntou, pastor, quantos anos demora uma árvore de lei para dar madeira de lei? Eu falei, eu não tenho certeza, não posso falar agora de cada planta, a árvore tem seu ciclo de vida, mas eu não sei. Mas eu imagino, falei para ele, que uma árvore para desenvolver bem, precisa em torno de 40 a 50 anos para ter uma árvore de ou mais até, de um tronco de 1 metro de diâmetro. E demora anos. E alface? Falei, bom, alface, aqui quem planta alface aqui pode me ajudar. Acho que uma terra bem irrigada ou bem adubada, pode ter alface em 30, 45 dias, né? Acho que pode, vocês que plantam hortas, me ajuda aí.
Alguém sabe quanto tempo pode ter um pé de alface? Ninguém sabe, ninguém quer arriscar não, né? Mas eu imagino, né, que em poucos dias tem alface. Você sabe disso. E ele disse, sabe uma coisa? Nós plantamos alface há muitos anos na nossa igreja em São Paulo. Veio rápido, mas também desapareceu muito rápido. O que ele quis dizer com isso? Que uma vida cristã saudável demora tempo. Precisa de tempo. E depois de muitos anos ainda vai continuar. E o texto que vamos ler agora fala sobre isso. No Salmo 92, verso 12 a 15, fala: o justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Veja, quem não cresce está na condição errada. Eu quero usar aqui para falar um pouquinho sobre as duas plantas, que há um pouco uma introdução. Por exemplo, a palmeira e o cedro do Líbano são usados aqui para ilustrar pessoas tementes a Deus. Em contraste, né, como falei antes, com a palha ou o capim, para nada, presta apenas para ser espalhado aí ou ser queimado. Os justos são como a palmeira saudável, que resiste os elementos da natureza e floresce. Alcança aproximadamente 20 metros de altura e pode chegar a 200 anos de vida. A palmeira produz só depois de 15 anos de existência. A palmeira madura chega a formar de 20 a 30 cachos com cerca de 1000 tâmaras cada. Impressionante. E falando agora do cedro, o cedro cresce, né, lentamente, mas é consistente. Ele realmente dura muitos anos. Nos primeiros 3 anos de vida, as raízes do cedro, ela pode atingir até 1,5 metro de profundidade, enquanto que a planta vai crescer uns 5 centímetros só. A parte externa dela diz que cresce muito pouco. E a parte da terra cresce até, diz aqui, 1,5 metro. O cristão deve ser como o cedro do Líbano, que deve crescer. Além disso, o cedro do Líbano ele tem raízes profundas. Inclusive, diz que quando ele chega numa rocha, que impede o crescimento, diz que o cedro procura dar a volta em torno da rocha e vai abraçar a rocha, para que possa realmente ficar firme naquela rocha. A pedra não é obstáculo para o cedro. Ele cresce, vai achar um jeitinho de crescer. Eu creio que assim deve ser o cristão. Temos que achar o meio de crescer. Que a rocha, as pedras do nosso caminho, não sejam um impedimento para o nosso crescimento. Interessante observar esses detalhes aqui sobre o crescimento. Certa vez um pastor declara que, havendo saúde, com certeza tem que haver crescimento. Toda pessoa normal tem que crescer, desenvolver. À medida que vai passando, temos que crescer. Há uma necessidade de crescimento em nossas vidas. Por quê? É uma ordem bíblica. Veja que o texto nos fala sobre isso, o texto de 1 Pedro. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O Roberto já falou antes no início do culto. Veja bem, aqui o que está dizendo é o seguinte: nossa fé precisa crescer. Precisamos de alimento. Nossa fé crescerá automaticamente à medida que crescemos no entendimento da palavra. Se a nossa fé não está crescendo, é porque nosso conhecimento da palavra está errado ou está focado em lugar errado. A melhor solução para tomar nesse dia, eu creio que nós temos que tomar,
Se a nossa vida não está crescendo, desenvolvendo, temos que achar uma forma para crescer. Às vezes eu fico até questionando, já perguntei muitas vezes para as pessoas que têm uma história, um histórico de família com berço cristão. Depois de muitos anos percebemos que os frutos, o resultado na vida cristã, presta alguém que ainda não começou a dar os primeiros passos. E por quê? E vocês podem ajudar a responder. Alguns desenvolvem, de repente vem alguém de fora que nunca teve contato com o Evangelho, e as pessoas crescem, tornam uma ferramenta nas mãos de Deus, é uma bênção para a igreja, para a sociedade, e outros, depois de 30, 40 anos, ainda não podemos ver ainda os frutos visíveis nas suas vidas. Eu creio que precisamos ter alimentos apropriados para que possamos crescer. No reino de Deus existem alimentos apropriados para o nosso crescimento. E dois tipos de alimentos. Aqui fala do alimento para o bebê. Desejai ardentemente como crianças o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Veja bem, o leite espiritual aqui é o conhecimento básico que o novo convertido precisa ter das Escrituras. Todos nós precisamos desse desejo. Interessante que não fala que alguém tem que nos fazer. Nós temos que ter esse desejo. Como a criança, que sabemos que a criança, o bebê, recém-nascido, as mães sabem muito bem, está dentro dela o instinto da criança, a necessidade de amamentar. E quando não vem o alimento, o que eles fazem? Aprontam um berreiro e a mãe tem que sair de pé, às vezes no culto tem que sair às pressas, porque eu estou com fome agora, eu preciso me alimentar. Muitas vezes eu percebo pessoas que não têm desejo de crescer, não quer se alimentar. Quando o novo cristão não se alimenta do genuíno leite espiritual, mais tarde pode se tornar um crente inconstante, sem firmeza na fé. Isso é muito importante. Até falando com o doutor, é interessante que fala que o Deus usou a linguagem do dia a dia para ensinar. Um médico falou para mim aqui da cidade: pastor, as mulheres não sabem que estão perdendo o privilégio que elas têm de poder amamentar seus filhos. E ele disse, é divino. Ele falou, o doutor falou isso para mim. E Deus usou da palavra, usando esse exemplo do leite materno, que faz parte para o desenvolvimento natural e normal de uma criança. Nós precisamos ter para crescer. Também vem o alimento sólido. Paulo fala do alimento sólido. Qual é o alimento sólido? Aquele alimento que os adultos podem se alimentar, e não os bebês. Quando fala de ter conhecimento, que fala de alimentar as coisas profundas, você pode ir mais fundo da palavra, passou aquela fase da meninice, da criança, a fase agora de servir, de alimentar das coisas mais fortes, para poder realmente estar forte para servir no dia a dia. Quando estamos mais tempo no caminho de Cristo, necessitamos de alimentos sólidos e fortes. Você está buscando? E eu quero citar aqui alguns exemplos, o que representa para entender um pouco melhor quando um cristão é considerado adulto, quando achamos que ele é maduro. Eu vou citar aqui alguns exemplos aqui. Por exemplo, vejamos as suas qualidades. E veja se você se enquadra dentro dessas qualidades que nós temos aqui. Acompanhe comigo aí. Veja bem, um cristão maduro deve evitar agir com inconstância. O que é isso? Inconstância é o contrário de alguém que é constante, que está aí, firme. Eu pergunto para você, você é uma pessoa constante ou inconstante? Pelo seu histórico, sua biografia de vida cristã, você tem permanecido firme na sua fé, tem sido produtivo? A pessoa madura compreende o valor da instrução e do conhecimento da doutrina bíblica para a sua vida. Ela valoriza isso. Ela sabe que isso é importante para manter firme a sua fé. A pessoa madura procura ajudar os mais novos na fé a crescerem. O pastor Zé citou que o exemplo dessa igreja do Rio de Janeiro lá,
mulheres com crianças saindo para poder evangelizar, ajudar as pessoas. Que belo exemplo. Com a sua sacolinha. Quem nós aqui pergunta que hoje pegaria uma sacolinha com um livreto, sair dentro de um ônibus, um coletivo aí, distribuir a literatura. Ou na cidade, no nosso trabalho, ou no colégio. É bom perguntar. O cristão maduro tem um vocabulário, uma forma de conversar que edifica os outros. Como tem sido o nosso vocabulário, a nossa conversa? Tem um espírito de equipe e procura servir ao Senhor e seus irmãos. Quando falo servir ao Senhor, estou referindo servir no reino de Deus. Perguntar o que eu posso fazer? Onde eu posso servir a igreja, servir os meus irmãos? Hoje é o contrário. O que você tem para oferecer para mim? O que eu posso servir? Onde eu posso colaborar? E meus queridos, eu falei hoje, nós estávamos ainda comentando no escritório, é lamentável que muitas vezes, de repente, alguém nos procura. Vem aqui na igreja, pastor, o tal fulano está muito doente, está precisando de uma visita, está mal. E durante tantos anos, ninguém sabe quem foi o irmão aqui. Ficou no anonimato. Quando você anuncia um momento de servir, está em equipe, nunca aparecem. No mutirão, onde eu posso colaborar para que as coisas possam funcionar um pouco melhor? Isso é sinal de maturidade. Quando alguém se coloca na fila para servir, é maturidade. O cristão adulto já tem uma certa experiência, ele não se abala com as imaturidades dos outros. Ele não vive julgando as fraquezas dos outros, ele procura ajudar. Quantas pessoas que têm facilidade de jogar pedras, quando alguém está em dificuldade, em vez de se aproximar, em vez de fazer comentários, em vez de ajudar. Isso não representa maturidade. Infelizmente, alguns até de cabelos grisalhos já fazem isso. Talvez de anos, madura em idade, mas talvez imaturos muitas vezes no procedimento em relação a outras pessoas. Compreende o valor da oração, do estudo da palavra e de uma vida cheia do Espírito Santo. Isso representa pessoas maduras. Voltando ao exemplo de pessoas firmes, voltando ao exemplo aqui da Palmeira, nós lembramos muito bem do desastre de 2005, do tsunami. Alguns devem ter acompanhado quando veio as ondas gigantes que invadiram casas e prédios, carros levados e as palmeiras lá no meio. E alguns, inclusive, se agarraram nas palmeiras e foi mostrar para o mundo inteiro. Seguro nas palmeiras e foram salvos. Porque a palmeira não caiu. Inclusive, conta que quando vem tempestades, que ela é incrível, quando ela se dobra, e com a ventania, muitas vezes pela altura dela, e volta novamente ao normal. Por quê? Ela está firme, resistente. Em que áreas podemos crescer? Ou necessitamos crescer? Jesus é um belo exemplo de crescimento. Porque Jesus foi humano como você e eu. Jesus foi o homem, quando esteve aqui, era filho de Deus, mas quando esteve aqui, cumpriu um papel de um ser humano. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele crescia em sabedoria, inteligente, crescia em graça, em estatura, crescia fisicamente e crescia em graça diante de Deus e das pessoas. 3 coisas fundamentais da vida do ser humano. Temos que crescer, ser sábios, pedir de Deus sabedoria. Temos que crescer também fisicamente. É importante o cuidado com nossos filhos, mas também crescer em graça diante de Deus e dos homens. Assim como Jesus crescia, precisamos também crescer. Crescer na constância. Eu pergunto, você é uma pessoa firme, constante ou inconstante? Precisamos crescer na comunhão e no amor. Você sabe que o ponto mais importante na vida cristã, numa igreja, na família cristã,
é esta comunhão, o amor. Eu não tenho divisões de raça nem cor, e todos são iguais perante Deus. Isso que o mundo precisa ver. E eu pergunto, estão crescendo? Você sabe que eu estou aqui hoje à noite, já falei isso algumas vezes, volto a repetir, porque alguns são novos aqui. Eu estou aqui nesta igreja, porque quando eu cheguei aqui, nesse pátio, que era o pátio aqui do lado, pessoas me procuraram com carinho, com amor, e envolver nessa comunhão. Fez grande diferença na minha vida. E faz diferença na vida dos outros também. Precisamos crescer no amor, na comunhão. Precisamos crescer na evidência dos frutos. E o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Devemos crescer também nesses frutos. E pedir, Deus, eu estou crescendo? Em que área eu estou debilitado? Que é a necessidade de crescimento. E com certeza, Deus vai te ajudar. Eu quero citar aqui mais um exemplo ainda de crescimento para finalizar. Quero falar aqui do exemplo do bambu chinês. Interessante que, olhando sobre os dados, sobre os elementos da natureza, diz que esse bambu chinês não se vê em aproximadamente 5 anos, exceto o lento desabrochar de um diminuto broto. Durante 5 anos, todo o crescimento é subterrâneo, invisível ao olho nu. Mas uma maciça fibrosa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra está sendo construída. Então, no final do 5º ano, o bambu chinês cresce até atingir a altura de 25 metros. Impressionante. Ele cresce primeiro as raízes, depois para cima. E a pergunta é, como estão as suas raízes em Deus? Vamos pedir que Deus nos ajude a aprofundar nossas raízes, para que nós possamos ter crescimento, e que possa ser extraordinário de uma maneira que possa atingir as pessoas. E quando vier as tempestades da vida, vier os momentos difíceis, que possamos resistir, assim como o cedro do Líbano, uma palmeira, que por muitos anos ainda dão frutos. Que Deus abençoe, nos ajude a produzir frutos e permanecer firmes em nosso Senhor Jesus Cristo. Só através dele podemos ter uma vida frutífera, dessa comunhão, nos ajudar a ter um crescimento saudável, que todos possam ver. Ali tem algo que podemos desfrutar. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Edemar. Quando estava ouvindo a palavra de Deus, pensei, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento, o que nos tem tornado? Somos mais semelhantes a um cedro, a uma palmeira, ou somos mais semelhantes à alface? Somos cristãos cedro, palmeira, ou cristãos alface? Que acaba a chuva e já seca. Ou somos como o cedro, como a palmeira, como o bambu que temos ouvido, com raízes profundas, que vêm as tempestades, vêm as tormentas, mas permanecemos firmes. Vamos a clamar a Deus que nos ajude a crescer, a procurar mais, a melhorar. Se há áreas em nossa vida que não temos vencido, vamos pedir a Deus que nos ajude a vencer. Queremos superar essas dificuldades e crescer. Esse é um mandamento. Deus espera de nós. Vamos colocar-nos de pé e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Novamente, Senhor, temos sido desafiados a crescer. Senhor, deixando de lado aquelas coisas da infância. Perdoa-nos porque muitas vezes ficamos presos, Senhor, a coisas que já devemos superar. Senhor, permita que possamos crescer, Senhor, ajuda-nos. Que cada um, Senhor, possa vencer aquelas coisas que impedem o crescimento e que possa cada dia subir um degrau mais.
cada vez tornar-se mais forte, firme, sendo, Senhor, uma inspiração para aqueles que lhe rodeiam. Senhor, Tu provês meios para que cresçamos, a Tua palavra, a comunhão, a igreja, o serviço. Senhor, que possamos aproveitar todas estas ferramentas para crescer, para buscar cada dia ser mais semelhante a Ti, para ser uma bênção, Senhor, para a igreja, para os irmãos, para a nossa família, para os nossos colegas, no bairro, no trabalho, onde estejamos, Senhor. Ajuda-nos e que não venhamos a desmaiar, permaneçamos caminhando junto a Ti. Abençoe a cada vida, Senhor, cada alma que está aqui, Senhor, para que Ele possa crescer, obedecendo a Tua palavra, fazendo a Tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E queremos finalizar cantando a música que diz: estou seguindo a Jesus Cristo. Devemos seguir, não importa o caminho, mas queremos seguir, permanecer junto ao Senhor, servindo a Ele com todo o nosso coração. Estou seguindo a Jesus Cristo.